Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de redação? Então vamos lá. Gente, olha só. Hoje eu preparei para vocês uma aula revisional, tá? Nós iremos aí fazer uma revisão, tá? Sobre o texto dramático. Então, eu estarei aí falando com vocês, né, a finalidade desse texto, qual é a importância, tá bom? Eu estarei falando aí a estrutura desse texto, tudo direitinho, tá ok? Então, olha só, o texto dramático é um texto que se destina fundamentalmente a ser representado, ou seja, ao teatro. Tá? O texto, né, dramático é, portanto, aquele que representa algum tipo de conflito da vida a partir do diálogo entre os personagens. Então, assim, o texto dramático, ele vai estar sempre o quê? Ligado, né, a um diálogo aí entre os personagens. A noção de drama permite nomear de uma forma genérica qualquer obra escrita por um dramaturgo em que os fatos têm lugar num espaço e num tempo determinado, tá? Então, qual seria aí a finalidade desse texto dramático? A finalidade do texto dramático é a representação dos seus conteúdos na presença do público. Então, assim, isso é muito importante, né, vocês saberem. Então, assim, a finalidade do texto dramático é a representação dos seus conteúdos na presença do público, tá ok? O drama inclui tanto o texto escrito para o teatro como a obra teatral. Até aí tudo bem? Então, olha só. O texto dramático, ele contém a estrutura interna e a externa, tá? Sendo que a interna, ela compreende etapas como a de conhecimento dos personagens e outros antes deles. A etapa onde se iniciam os conflitos, onde temos aí a parte que mais chama a atenção do espectador. E, por fim, a parte da conclusão, que nós chamamos de desfecho, tá? Essa daí é a estrutura aí, né, interna. Já a estrutura externa compreende o quê? Etapas como a divisão da cena em atos, que no teatro pode ser marcado pela descida e subida das cortinas e, por fim, as cenas, né, quais podem ter como marcações o momento em que entra ou sai um novo personagem, por exemplo. Então, assim, ficou claro a questão aí dessa estrutura aí interna e externa? Deu? Beleza. Disse que o texto dramático é composto por aquilo que ocorre efetivamente. Pode-se distinguir 3 grandes tipos de textos dramáticos, pessoal, tá? Que são eles: o drama, a tragédia e a comédia, tá? O drama, a tragédia e a comédia. O drama ou tragicomédia combina elementos da comédia e da tragédia. Por que, né, tragicomédia? Né? Porque combina elementos aí da comédia e da tragédia, tá? Em que o espaço reservado às gargalhadas se harmoniza com os momentos de tristeza e dor, tá? A tragédia, pela parte que lhe toca, procura provocar uma catarse no receptor
e tende a culminar com acontecimentos nefastos. Por fim, a comédia centra-se na comicidade, ou seja, na exageração e na ridicularização dos conflitos, tá? Então, deu para entender a parte aí do drama, tragicomédia, deu para entender? Então, essa ação é então concentrada e tornada presente, mesmo acontecendo no passado, por exemplo. Né? Em outras palavras, os personagens eles começam a atuar perante o público, tá? Geralmente em textos dramáticos para o teatro, as ações tornam-se curtas, a fim não sobrecarregar nem o público e nem os atores, tá? Então, por isso aí que tornam-se, né, curtas. Aí, tá ok? Então, vamos agora para a estrutura externa, né? Como eu havia dito anteriormente. A estrutura externa, tá, gente? Ela é um texto, né, dramático que está dividido em atos e cenas, tá? Ato, o que seria ato? Ato é a parte aí de uma peça de teatro que corresponde a um ciclo de ação num determinado espaço e que é separada das outras por um intervalo, tá? Muda-se de ato quando se muda de cenário. Tá claro isso, né? E a cena, né, é o momento aí da ação em que os atores, eles estão a representar, tá? É a cena. Muda-se de cena quando existe alguma entrada ou saída de personagens, tá ok? E as falas e indicações, né, cênicas? O texto dramático é constituído pelas falas, tá? Ou réplicas, tá, gente? Então, réplicas, né, é a mesma coisa que fala. Então, ele é constituído pelas falas ou réplicas das personagens, que são apresentadas em discurso direto, na forma de diálogo, monólogo e à parte, tá? Então, diálogo, né? As personagens falam umas com as outras, tá? E o monólogo é quando uma personagem fala consigo mesma. E a parte, uma personagem faz um comentário para os espectadores. Tá ok? E agora vamos aí para as palavras, né, importantes sobre o texto dramático e a sua representação, tá? Então vamos lá. Adereço. Adereço, né, é um objeto que o autor utiliza em cena ou que decora a cena. Tá bom? Ato, parte de uma peça que corresponde a um ciclo da ação e que é separada das outras por um intervalo. Ator, atriz, quem representa o papel de uma personagem, tá? Cena, nós até vimos, né, anteriormente também. Então, só estou falando para dar mais uma, né, clareada aí para vocês. Cena, momento da ação em que os atores estão a representar. E o cenário é o conjunto de elementos que delimitam o espaço cênico, tá? Quer dizer, o espaço lá, né, da cena, tá bom? É o cenário, é o conjunto de elementos que delimitam o espaço cênico, tá ok? Tá dando para acompanhar? Cenógrafo, o que seria cenógrafo? Quem se encarrega da decoração da cena, tá? Quem se encarrega da decoração da cena é o cenógrafo. Dramaturgo é o autor do texto dramático, tá? Dramaturgo é o autor, tá bom? Que depois vocês irão ver aí, eu vou estar mostrando para vocês um exemplo aí, tá? Encenação é o conjunto de atividades
antes da peça necessária para que um espetáculo se realize. Então, encenação é um conjunto de atividades antes da peça necessária, tá? Para que um espetáculo se realize. O espaço cênico é o espaço ocupado pelo cenário e onde os atores representam. Figurinista, quem desenha e é responsável pelo guarda-roupa das personagens. Tá vendo quantas informações aí, né, importantes, né, que nós, né, não, de repente nós nem, né, conhecíamos, né? O quadro, pequeno ato que não é separado dos outros por um intervalo, mas apenas por uma descida da cortina ou da luz, como um novo cenário ou não, tá? É o quadro aí. Luminotécnico é quem está encarregue da iluminação do espetáculo. É o luminotécnico, tá? Ele está encarregado aí pela iluminação, ele fica encarregado aí pela iluminação aí do espetáculo, tá? Sonoplasta, quem está encarregue pelos sons que acompanham o espetáculo, é o sonoplasta, tá bom? Então, assim, eu agora, né, eu gostaria de estar falando aí para vocês, né, eu gostaria de estar mostrando um exemplo aí de um texto dramático, tá? Então, assim, eu vou estar falando aqui e logo em seguida eu vou tirar uma foto para que todos vejam, tá? Então, gente, nesse texto, né, dramático, vocês irão ver lá o título, né, que é muito importante, aí o título do texto, né, o nome do autor, que nós chamamos de dramaturgo, tá? A rubrica, que, né, é muito importante aí também. E vocês vão observar todos os personagens, né? Ficam todos lá, né? Todos os personagens e os diálogos, né? Que vão se encadeando para mostrar a história, tá? Então, recapitulando aí, nós vimos aí a importância, né, de um texto, né, dramático, né? Nós vimos aí, né, a estrutura dele, externa, interna, as falas, né, e as indicações cênicas, as palavras importantes sobre o texto dramático e a sua representação, tá? Então, assim, gente, qualquer dúvida, tá? É só me perguntar. Se houve aí alguma parte aí que vocês não entenderam, né, que vocês ficaram aí, né, com dúvidas, é só me perguntar, tá ok? Até a próxima.